Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Estamos aqui juntinhos nessa tarde gostosa de segunda-feira, onde podemos bater um papo muito especial, porque a gente vem falar de emoções, de sentimentos, de coisas que nós guardamos. E essas coisas que nós guardamos na nossa caixinha, no nosso pensamento, aqui no nosso peito, nem sempre são coisas boas, não é verdade? E para falar sobre isso, nós temos uma convidada muito querida, muito especial, que vem falar sobre ressentimentos. Você tem ressentimentos? Guarda alguma coisa parecida assim com alguém, em alguma ocasião, alguma pessoa? Então, vamos trabalhar isso hoje. E a nossa convidada é a psicóloga Tatiana Martins. Seja bem-vinda ao Plenitude, Tati. Muito bom. Sempre muito bom estar aqui, né? Tati, como a gente guarda coisa, né? Nossa, como, a gente né? vai guardando. E se a gente não observar, a gente fica com um monte de lixo guardado e poucas coisas boas, porque a gente não fica revivendo o que é bom. Não é isso, não? Sim, né? Você vê que a gente vai... a nossa mente, ela vai armazenando, né? Sim, situações boas quanto as ruins, mas as ruins, elas sempre ganham um espaço, né? Parece que maior. A gente dá atenção maior para... 80% do nosso HD é de lixo. Isso, olha, você usou muito bem. Lixo. E lixo a gente tem que jogar fora. A gente tem que, como se trata de sentimentos e emoções, né, a gente tem que elaborar para que a gente possa entender por que eu permaneço lá nesse passado, porque eu ressenti isso, né? O ressentimento é você se prender a uma situação, a uma memória, né, que está ali cheia de energia e que ela move, né, você e você se prende àquilo ali. Trazendo constantemente para agora, para aonde você está, para o presente, algo que foi até lá atrás, que era para ter deixado de existir, mas que não, porque você se prendeu àquilo ali. Porque o ressentimento, ele nasce de uma raiva, né? Uma pequena raivinha, aí depois essa raivinha, não sei o quê, se transforma ali numa mágoa, e a mágoa vai se enraizando, enferrujando as engrenagens e vira um baita de um ressentimento. Exato. Né? Existe uma forma da gente fazer um policiamento quando a gente passa por uma situação de raiva, da pessoa falar alguma coisa, aquilo chegar de atravessado, não gostei. A primeira emoção ali é a raiva, né? Sim. De querer retrucar, de não sei o quê. E aí a gente vai remoendo e chega lá. Agora, existem passos que façam a gente ficar alerta para essas emoções que se enraizam? Claro, acho que é interessante, porque a gente está falando de ressentimento, né? E a Joana trata ela coloca como um conflito, né? Ali dentro do livro Conflitos Existenciais é um dos capítulos, né? Ressentimento. E ela traz, né? Por que a gente cria isso, né? Porque quando o outro faz alguma coisa comigo, a minha interpretação daquilo que foi feito, ela é infantil. Ela é imatura. Então, ao invés de eu ver aquilo ali como... Pode ser que o outro me machuque, mas eu não preciso ficar com aquilo ali pra mim. Eu pego aquela dor que foi gerada, elaboro, tento tirar daquilo ali, né, um ensinamento, ao invés de eu ficar abraçada, me colocar no lugar de vítima, eu não merecia isso. Não é que a gente mereça, mas tem uma necessidade, porque se me machucou, né, tinha alguma expectativa, tinha alguma fantasia em relação ao outro que eu não conseguia perceber. Então, quando o outro me frustra, né? A gente tem o hábito de se magoar. Ao invés de eu olhar e falar assim, fiquei chateada, não gostei do que você me falou. Então, o que isso diz de mim? Aonde isso tocou na minha história? Exato. Porque sempre quando alguém faz algo comigo e que me magoa, toca em alguma outra área.
essa área muitas vezes está ligada à própria infância, ou alguma situação que, né, não é bem elaborada, uma insegurança profunda. A Joana traz muito a insegurança como uma das marcas, né, do ressentimento, né, a rejeição, que o outro me magoou, e aí atinge, né? E a rejeição é um complexo muito, muito grande, muito forte, que tem todo mundo. A gente até usou na aula, falando sobre os mitos, né, dos rejeitados, né, o quanto aquilo gera de raiva, e o ressentimento está muito ligado a quê? A um desejo de vingança, a um desejo de ver o outro se dar mal, e aí aquilo fica, né, remoendo a gente por dentro. E a gente não vê que nesse momento eu estou num processo de adoecimento, ao invés de eu fazer o contrário e tirar daquela lição. Exatamente como você me perguntou. Tem um passo a passo? Tem alguma maneira? Sim. Pego a situação, vejo que essa situação trouxe de dor, avalio o que eu posso aprender. Por que está doendo? Qual é a minha visão para essa determinada situação? Se eu identificar, eu saio maior. Se eu não identificar, eu continuo nessa visão pequena, né, de uma imaturidade psicológica, de um não merecimento, né, de uma figura que ninguém pode me fazer nada, que é a infância, né, que a Joana coloca muito claro. A infância psicológica, ela aparece o tempo todo. Exato. Então, o que a gente vê na nossa sociedade são crianças se relacionando. Nós somos crianças, tudo nos magoa. Tudo magoa. E a gente está vivendo num momento, nessa contemporaneidade, onde a criança não pode ouvir um negativo, um não, não pode ser contrariada, e isso vai resultar no adolescente que não foi contrariado quando criança, que não foi servido, ou melhor, foi servido o tempo inteiro dos seus caprichos, do seu tudo, e quando ele chega na adolescência, qualquer coisa o magoa, qualquer coisa ressente, e a gente está vivendo na fase do excluir, do deletar, dar um passo fora, quer dizer, não quero, cortei, bloqueio. Sim. Então, isso vai repercutir muito mais violentamente para esse adolescente na fase adulta, né? Total, né? Imagina quanto ressentimento que ele tem guardado. Sim. E quanta fragilidade, né? Porque quando você não sabe lidar com a frustração, porque o que tem mais na vida do que frustração? Tem muita. E até é uma como é que eu posso dizer? Dos mecanismos da vida para fazer você crescer. Exato. Quando você não sabe lidar com a frustração, né? Que a infância é para isso. Que é a gente tá num ambiente seguro, onde eu tô preparada ali, envolvida por amor, para passar pelas frustrações. E ali eu vou criando resiliência, né? Eu vou criando resignação, vou força, né? Aceitar, tolerar. É isso. A infância é o melhor lugar pra gente treinar isso. Quando eu não sou treinada ali, vem a adolescência. A adolescência, ela é feita de muita rejeição. Porque é onde você não se enquadra, você ainda não achou sua tribo, você fica ainda muito, né, ali, instável. Então, quando você chega ali naquele momento em que você não tem essa força mesmo, né, de pelo menos tolerar e ter um olhar mais maduro sobre as coisas, você vai sofrer. Você, a sua família, todos à sua volta. Aí a gente vê adolescentes, jovens extremamente inseguros, extremamente frágeis. Não é à toa que o nível de suicídio cresce, né, absurdamente entre crianças. O que mais cresce hoje é entre crianças. Criança e adolescente, aí você pensa, o que leva uma criança a querer se matar? Do nada, fala coisas que não que tenha visto na televisão, né? Muito pelo contrário. Hoje desordem. Completamente. Agora, se o jovem está nesse estágio e na fase adulta muito mais, vamos falar daquele que está adulto hoje, entrando para a terceira idade, né? Que carrega ressentimentos absurdos, mas não faz a conexão de que muitas doenças que ele está desenvolvendo agora são dos ressentimentos que ele guarda.
Fala da mãe, do Sim, sim, vai do carregando, né? irmão. É uma coisa horrorosa. Ai, eu não falo com meu irmão, tem 10 Ah. anos, 15 anos, 20 anos. Não, e você sabe que tem processo terapêutico, né? Que bota a culpa toda nos pais. Porque aí a pessoa vira. Eu já vi pessoas falando assim. Não, porque eu descobri que a minha vida tá assim por causa da minha mãe. Porque quando eu era criança, eu falei. O quê? Oi? O que você fez com isso? Olha, exato. O que você fez com isso? Você pegou isso e tá usando de desculpa pra continuar nesse lugar aí? Aí não é mais sua mãe quem faz, é você. Né? E a sua mãe fez o melhor que ela podia, era o que ela Com sabia certeza. funcionar. Então, não vem com esse papo. Quando a gente entra num processo assim, que a gente volta, né? Eu acho que isso é muito interessante na terapia. Você volta lá no passado, né? Até para você entender qual a estrutura que essa pessoa cresceu e como ela se desenvolveu. Uhum. Aí você vai entrar em portas que vão, às vezes, ser de dor, né? A pessoa vai trazer um relato, né? Que aí você vai perceber qual é a carga energética que tem ali. Quando a pessoa fica muito emocionada, quando aquilo é muito intenso, é porque a pessoa está inundada daquilo. Aquilo é um ressentimento. Ela está mergulhada dentro daquilo, Exato. né? Então, quando ela vem com muito, você vê, é uma pessoa que ela é instável. Ela precisa, e pouco cuidou, ela só viveu, ela não cuidou, né? E aí ela até usa essas coisas, porque a minha mãe, porque no passado, porque eu fui abandonada, porque quando eu me mudei, porque isso aconteceu. E aí ela usa isso aí, começa a usar isso, os fatos que aconteceram, não como propostas da vida para eu crescer, mas como coisas que destruíram a minha vida, e aí é a desculpa que eu dou para tudo. Né? Ao invés de eu usar tudo que acontece na vida tem um propósito. Perfeitamente. Né? Autodesenvolvimento, né? Superação, crescimento, né? Mudança, né? Expansão da consciência. São coisas que o Espiritismo nos traz assim, largamente. Joana, então, explica, desenrola, desembola, coloca em letras assim garrafais, para que a gente entenda. O projeto da vida é autodesenvolvimento, autoconhecimento. É esse. Quando eu me apequeno e escolho ficar usando desculpas para continuar no mesmo lugar, é adoecimento. O ressentir é sentir e sentir e sentir quantas vezes quiser aquilo lá que fizeram com você. Exato. Agora, o que você está fazendo com você? Para que eu utilizei tudo aquilo que eu guardei, que eu ressenti, em benefício de uma pessoa em crescimento hoje? Nada. Eu fiquei parada, estacionada, numa situação que me deixou cheia de rancor, de mágoa, de vitimismo, porque quando eu me ressinto com alguma coisa, eu estou me vitimizando. Eu sou, nossa, coitada, eu sou... Ou seja, peraí, eu sou a porcaria. Sim. Não, e é engraçado que essas pessoas ainda ficam contando para as outras, já viu? Para poder, trazer pessoas que concordem com ela, né? Deixa eu ter pessoas ao meu lado. Aí fica contando. Coitada, ela passou isso. Ai, não acredito que fizeram isso com você. Exatamente. Aí você fala, fizeram, tenho que crescer, amadurecer, para que isso não ocorra outra vez e uma vez essa é a visão madura. Essa é a visão que a Joana está propondo para a gente, né? Uma visão madura do acontecimento, uma análise profunda, aceitar que doeu, né? Doeu, porque às vezes dói mesmo. Claro. Doeu, e o que eu faço com essa dor? Aí pronto, você fez uma ação positiva, né? Uma ação de crescimento. Não uma ação de se apequenar, de pobrezinho, que é a do adoecimento. Aí você vê muita depressão, muita crise de ansiedade, né? As pessoas presas ao passado. E se lamuriando, vidas infelizes. Sim. Né? Nós não viemos sofrer. Muito pelo contrário. O sofrimento é uma opção. É uma escolha, literalmente uma escolha. Porque mesmo com a dor, você pode escolher como você vai passar por aquilo ali. Porque às vezes chega uma doença, né? Chega uma separação, chega uma situação financeira ruim. Como eu vou enfrentar isso aqui? Com certeza. E a realidade é que nós
vivemos buscando alguém para dizer que a minha situação de hoje, seja ela qual for, de infelicidade, de frustração, de não sei o quê, eu estou assim por culpa de. Eu vivo procurando culpados para me excluir da responsabilidade de conduzir a minha própria vida. Exato. Né? Não é uma visão infantil? Completamente. A criança faz o quê? Ela tem medo, ela vai pra mãe. Mãe, resolve pra mim. O adulto faz o quê? Que tem medo e que queria ir pra mãe. Fica sentado chorando sozinho, melancólico e botando a culpa no mundo. Exatamente. Ao invés dele saber... Porque você tem que ter coragem, Iraci. Né? A coragem de dizer assim, eu não admito ficar nesse lugar. O que o outro faz comigo, eu não tenho controle. Agora, o que eu faço comigo é meu dever. É meu dever me superar. É meu dever ir à luta, né? No sentido de sair desse lugar de sofrimento. É meu dever. E quando, a Joana bota isso muito claro, eu acho que é muito legal. Quando eu não consigo sozinho, é a hora de eu buscar ajuda. Né? Que seja terapêutica, mas que seja de algum amigo. Mas não é uma ajuda para eu ir me lamuriar. É para eu ir entender por que doeu tanto, entender por que isso não sai da minha cabeça, porque tem pessoas que criam uma obsessão. A Joana coloca até no processo de... chegando a obsessões espirituais. Porque a gente começa num processo tão de baixa vibração que a gente vai abrindo as portas, né? Para todo e qualquer desequilíbrio. E aí ela coloca até os inimigos, né, desencarnados que ficam ali rondando e esperando brechas. Eu lembrei até na aula sobre aquele livro da Ivone Pereira do Amaral, O Drama da Bretanha, que o espírito, ele tá desencarnado desde acho que nas Voragens. Nas Voragens? Não, desde o Cavaleiro Lumière, porque ele tem muita raiva, ele fica com muito remorso da personagem. Eles reencarnam, ele não reencarna. Ele fica ressentido no umbral, ele permanece ali, ele não se permite, ele não permite que ele venha e nasça de novo, porque ele quer continuar a sentir e se vingar. Porque o ressentimento faz isso. Como se ele não nascesse, ele estivesse descarregando culpa em cima do outro, que o outro se sentisse culpado pela infelicidade dele. Exatamente. E o ressentido, ele tem essa... Por mais que você diga que não, ele tem esse desejo que o outro se dê mal. Porque ele vive o ressentimento. Ele sente, ressente aquela dor. Então, ele tá sempre amargo. Né? Nesse livro, eu acho que é muito interessante que ela reencarna, todo mundo reencarna, tem um momento que um irmão dela, né, que é o Charles até, ele conversa com o espírito e ele fala que ele tem ódio dela e que ela vai pagar. Quer dizer, o ressentimento dele é tão grande, o que foi ferido por ela, o que ela realmente machucou, estava ali. Ele tinha perdoado, ele tinha reencarnado, ele estava num processo de refazimento de novo ali, junto a ela, enquanto que aquele outro, que estava totalmente tomado pelo ódio, que foi exatamente como você colocou, pelaquela raiva adoecida, estava impedindo a vida dela, porque ele realmente perturba muito ela. A dele, que é um espírito que tem todo o direito de crescer, de ser feliz, né? Então, aí a gente pensa, o sofrimento, quem é que traz o sofrimento para nós? O maior perdedor nessa história é ele próprio, porque o outro está seguindo a vida e crescendo. Ele é o algoz dele mesmo. Mesmo ele querendo prejudicar o outro está seguindo. Ele está atrás, na fumaça, está catando poeira lá atrás. Por quê? Ele está envolto naquilo e ele está deixando de progredir. Exato. Então, ele está sendo o vilão da própria história dele. Exatamente. A gente usou de exemplo, né, o filme, né, do Batman, que ele tem um ressentimento muito grande, porque assassinam o pai dele, e ele fica preso numa sombra. Ele fica ali na penumbra, querendo vingar a morte do pai, sem ser ele mesmo. E isso acontece muito, né? Quando eu sou tomado por uma emoção dessa de não aceitar o que aconteceu comigo, ao invés de tentar entender por quê, qual é o sentido disso, o que isso traz
para mim, a história de crescimento, que é um caminho oposto do É ressentimento. lógico, é. Né? Você começa a se transformar. Se você escolhe esse caminho, é o caminho da dor. No livro, a gente vê a situação do espírito no final, então, quando ele vê que aquilo ali não serviu de nada, não trouxe paz nenhuma para ele, porque não traz paz. Absolutamente. Não traz paz. É uma tortura. É como se ele tivesse cortado o braço e inúmeras vezes ele fica cortando o mesmo braço, do mesmo jeito, sentindo a mesma dor. Lembrei do filme do Divaldo, o que é inimigo dele, desencarnado, que fica atrás dele. O Divaldo tá andando, o espírito do Divaldo... Né? Exatamente, já tá lá na frente, já tá ferro. totalmente, né? Numa busca de ascensão espiritual, o Divaldo, e ele preso lá naquela época. Preso lá naquela época, de ódio. E você vê, Divaldo foi atrapalhado no caminho dele por ele, passou várias situações onde ele sofreu, mas em nenhum momento ele deixou de progredir. Enquanto o outro ficou parado, criando, preso desenvolvendo um monte de processos de vingança, parado no tempo. Exatamente. Olha só. É um bom exemplo, né? Me como? veio ele assim na cabeça. E aí a gente vê que, na verdade, o que falta pra gente é maturidade. Se eu tiver essa consciência de que a situação que tá vindo, né? Fazer uma reflexão, né? Quais são suas mágoas? O que tá dentro de você? Tem muita coisa do passado. Porque o fulano... Tem pessoas que se separam no papel, mas não separa mentalmente. Fica preso. Tá algemado. Fica preso na relação que já era pra ter ido. Aí eu me separei, mas nunca se separou. Porque quando eu era casada, porque eu fui casada, porque ele fez isso, porque fez aquilo. Passa a vida toda falando do ex, que já foi, já casou, já seguiu a vida dele, mas tá ali presa. Porque ele fez isso comigo. Gente, ele fez e você tá fazendo o quê? É hora de mudar, é hora de refletir, é hora de fazer uma reflexão, é hora de abandonar as pedras, né? Porque a sacolinha tá ficando pesada. Exatamente. E é um tormento, porque essa sacolinha, de vez em quando, pula umas pedrinhas lá de dentro e te fere os pés, os próprios pés. Exatamente. Então, machuca a coluna. E a sua caminhada com aquela sacolinha vai se tornando cada vez mais difícil. Ela não mantém um padrão de dificuldade que você sofre, não. Não, é sempre crescente. Né? Sempre. Então, você está lá se chibatando o tempo inteiro. É triste, né? Eu acho que assim, enquanto o ser humano não tomar consciência do que ele veio fazer aqui, o Jung, ele coloca, a Joana até traz nesse capítulo, né? Que a pessoa, né? O ser veio se realizar. Nós viemos nos realizar. Né? Quando a gente pensa isso, nós não viemos sofrer. Tudo que nos acontece tem um propósito. Se eu começo a perceber, né, e tento achar a lição que está sendo dada em cada situação, eu saio desse lugar de não merecimento, aquilo. Acabou o casamento? Acabou, segue a vida. Acabou aquela amizade? Acabou, segue a vida. Né? Acabou aquele emprego? Acabou. Aí você pode, por que acabou? Elabora, não tá saindo da cabeça, tá no processo obsessivo, vai buscar ajuda. Com certeza. O que não pode é deixar o passado te estacionar e te manter amarrado atrás, ou seja, preso numa corrente que está presa lá atrás. Sim. Você não vai caminhar, você não vai ficar patinando. Por quê? Porque os seus pés, na verdade, não vão sair do lugar. Não vão sair. E aí só adoecimento. Porque quando você está patinando, você está, pelo menos, fazendo um esforço de querer sair do lugar e ir para frente, né? Exatamente. Eu acho que é importante também, quando a gente lembra, assim, né? A frustração que deve ser, assim, quando você desencarna e vê que você não entendeu nada. Exatamente. Que você ficou aqui, não usou esse tempo de uma forma consciente, não aproveitou essa oportunidade para crescer, para evoluir, para se transformar. Muito pelo contrário, você veio para cá e se iludiu. Continuou com todos aqueles projetos, aqueles propósitos vazios que só levam a gente para dor. Exatamente, é isso mesmo. Nós estamos aqui num bate-papo
profundo, mas vamos para um pequeno intervalo, tomar um chazinho gostoso e retornamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje batendo um papo muito gostoso com a psicóloga Tatiana Martins, falando sobre ressentimentos. Os sentimentos, as emoções não muito boas, bem negativas, que ficam guardadas na sua sacolinha de lixo. Só que você não coloca na lixeira. Você guarda ela e segura com todo carinho, muito carinho. Para falar um pouquinho mais sobre isso, Tati, vou começar trazendo aqui uma situação que houve de uma pessoa que ela era muito rica, dona de fazendas, e que tinha se apaixonado, encontrado num rompante aí com uma pessoa que era casado, que tinha empresas e que, nesses alguns encontros com ele, ele jurou a ela que amava muito, amor eterno, que ia até se separar da esposa e que pensou até em transferir os bens dele para o nome dela para poder separar da esposa e viver com ela. Falou isso. Só que ele sofreu um acidente e ele morreu. Ela ficou inconformada, porque ele dizia que amava ela, então ela veio me procurar porque ela queria que eu falasse com ele ou trouxesse ele para falar com ela, porque... Mas a história só piora, né? Só piora. E queria, de todo jeito, que ele falasse alguma coisa sobre esses bens, porque a esposa tinha assumido a empresa e estava na empresa. E ele tinha prometido passar o nome dela, dessa pessoa que estava atendendo. Então, ela não achava justo de jeito nenhum ele ter morrido e ela ter dado tudo. A esposa. A mulher, né? Casada. Essa história tinha 20 anos. E ela veio inúmeras vezes me procurar porque tinha que haver uma maneira dela reaver, entrar na justiça e exercer o direito, porque era a única coisa que ela ia ter na vida dela como lembrança essas empresas dele, que ela nunca tinha posto o pé, que ela não conhecia, que não era nada, a conversa era de boca, né? Então, ela se achava no direito de herdar ela essas empresas e não a própria esposa, porque, afinal de contas, ele não amava a esposa, ele amava ela. E ela permanecia com esse rancor e todo esse ressentimento há 20 anos. Quando ela me procurou a primeira vez, era uma senhora já, ela me procurou a primeira vez, me contou a história. Eu estou achando que ela está contando uma história que aconteceu uns meses atrás, ano passado, alguma coisa desse tipo. E aí ela falou assim, até saiu no jornal a morte dele. Eu falei, é? Eu falei, eu não tenho visto o jornal, já tem 10 anos. Ela falou, não, mas não foi agora, não. Aí ela falou, fazem 20 anos. Meu Deus. É um absurdo a capacidade do ser humano de guardar esse ressentimento. Ou seja, ela se torturava com essa história, se amargurava com essa história, permaneceu solteira até aquela época que ela veio falar comigo, inúmeras vezes, e mais, estava torturando o infeliz que desencarnou, você imagina? Sim, nossa. E toda a perturbação que ela estava levando para a esposa, ela nunca tinha falado com a esposa,
mas ela seguia, acompanhava tudo que essa mulher Ela viveu fazia. a sombra. Ela viveu Foi. a sombra. Olha que Acompanhando. escolha, né? Que coisa triste, né? Que mente Foi. equivocada. Quer dizer, ela deixou de ter a vida dela. Ela abriu mão da vida dela, né? De poder viver um outro amor, de poder... Olha o que o ressentimento faz com a gente. Porque ele sofreu um acidente praticando um esporte. Você vê o que o ressentimento pode causar na nossa vida, né? Isso é um adoecimento, né? Você Foi. vê que ela tá tão certa de que a escolha... Ela tem direitos Ela tem direitos. que não tem, É né? porque ela não vivia com ele, não, nada. Ela flertava com ele, saía ou namorava ou transava com ele, seja lá o que for, por um período pequeno. Mas como ele disse a ela, ou seja, ele estava sendo errado, porque ele estava projetando, colocando fazendo um Manipulando ela planejamento mesma. de colocar os bens no nome dela, ou seja, para separar com a esposa e que a esposa não fosse ter direito. Mas a gente nem sabe se é verdade, né? Porque muitas vezes nessa paixão, né, se E diz muita não coisa. era por causa de dinheiro, não. Uhum. Porque ela tinha muito dinheiro. Uma Então, grande fazendeira, uma pessoa talvez eles dona de tenham muitas realmente sido fazendas. apaixonados, talvez ele realmente fosse fazer esse movimento, né? Mas não foi assim que a vida aconteceu. Exatamente. E é isso que faz o ressentir, né? Muitas vezes eu não aceitar o que aconteceu, como aconteceu, do jeito que foi. A história é essa. Eu me apegar a e se é o caos da vida, porque o e se simplesmente ele não existe. E aí, quando a gente fala não existe, e eu me apego àquilo, a gente vai para um terreno que ele é muito perigoso, que é o da imaginação. Exatamente. Não tem fim, não tem borda, não tem limite. Então, você ir para o mundo da imaginação, ele é realmente, que é até o que é fonte de delírio, né? De muita loucura. É quando a pessoa vai para esse campo, porque ali você pode tudo e você vive a história que você quiser viver. Você vê, ela deixa de viver a história dela, ela cria uma história paralela de direitos, onde ela fica à sombra perseguindo uma mulher que não faz nem ideia que ela existe. Não, de jeito nenhum. A pessoa seguiu, tinha filhos pequenos, seguiu a vida. Eu acho que essa história ela é muito simbólica, até no sentido da gente ver num fato extremamente grave, né, que a gente olha e se choca, mas quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente vive esses pequenos ressentimentos que nos acompanham a vida inteira. Exatamente. Quer dizer, onde está aí essa divisa dela ela se achar no direito porque estava às sombras com aquele homem, nada, ninguém sabia de nada. Ela não foi falar para a esposa depois? Não, ela perseguia, ela tinha uma doença com isso. Talvez ela se sentisse mais próxima dele, estando perto dela e seguindo a família, porque ficou com as coisas dele. Não, Talvez tivesse alguma ela fantasia. viajava assim, ela vigiava, tipo, qualquer coisa que externasse, porque eram pessoas Uma mente conhecidas. obsessiva, né? Uma mente bem obsessiva. Porque eram pessoas conhecidas, pessoas de um certo nível. Uhum. Então, ela procurava vigiar o que a outra fazia, não sei o quê, porque ela achava que a outra, a esposa, não tinha direito de ficar com os bens dele, porque essa não era a vontade dele. A vontade dele era entregar os bens para ela. Então, eu que tenho direito, não a esposa. Mas essa era a vontade de Deus, né? E quem manda mesmo é Deus. Pois é. Ai, olha só, é triste. Eu ri, né? Mas é realmente extremamente triste. Você vê que uma pessoa abre mão de si mesma, do seu direito de seguir, de viver a sua história, para continuar na penumbra. Porque ela já vivia, assim, escondida com ele, né? Então, já tinha aí um não assumir a própria vida, não ser feliz, né? Da janela para fora, né? Da porta para fora, para as pessoas verem. Era tudo escondido. E ela continua nesse mesmo processo. Muito adoecimento, né? Era assim, uma mente... Ela provavelmente tem alguma situação aí, pode ser algum transtorno, né? Que faz com que ela fique mais intensa. E olha, gente... É fácil. A nossa mente adoecer não é difícil, não, tá?
Não, é muito Não, a fácil, solidão, rápido. a falta de relação, É. né? Essa coisa que ela faz, ficar perseguindo, cara, isso adoece. Você pode ser muito saudável, mas se você começa com comportamentos onde você vai se alienando. E aí Uhum. vai chegando, sim, em quadros de situações, assim, bastante deprimentes, né? Porque, em realidade, ela guardou um ressentimento absurdo do acontecimento em si, do acidente, dele não ter colocado, de ter sido a vontade dele, mas não ter sido concluída. Sim. A gente não sabe se era vontade dele ou se, né, às vezes a pessoa fala alguma coisa para agradar outro, uma mentira. Uhum. A gente não sabe, mas ela fez um quadro de ressentimento, de mágoa da outra Da que outra que nem nem sabe que ela sabe. existe, olha que loucura, né? É, Você vê, ela criou a história que ela quis viver. Ela sim. criou a história que ela quis viver. E o sofrimento é todo dela, porque a outra nem sabe. Ah, tem um detalhe. Ele tinha um sócio e ela chegou a falar com o sócio se o sócio sabia, se ele tinha comentado alguma coisa do sócio com o sócio sobre ela, sobre. O sócio falou, não sei de nada. Que é estranho, né? E aí, mais revoltada ela ficou, porque a esposa permaneceu na sociedade e se dava muito bem com o sócio. Tudo funcionava, entendeu? Nossa, a cabeça dela, durante 20 anos, foi voltada para um acontecimento onde ela parou na história. Então, ela ficou. Deixou de viver. Não E viveu a ela própria ficou vida. revendo aquele acidente inúmeras vezes, num inconformismo absurdo, porque a mão de Deus agiu da forma que tem que ser e não foi a dela, nem a A dele. dela, visão psicológica infantil, né? Querendo que as coisas sejam do seu jeito. Quando elas não são, eu não aceito, eu me prendo a ela, eu fico ali no processo, né, de por que comigo? Por que comigo, né? E a vida não é assim, é pra quê? Pra que veio isso aí? Né? Tem um Exatamente. objetivo. Então, ela é uma mente bastante adoecida, ela precisaria de ajuda, né? Infelizmente, a maioria das vezes as pessoas não enxergam a necessidade de ajuda. Muito pelo contrário, elas se afundam mais. Elas buscam pessoas que validem a história. Eu Total. entendo, minha querida. Quanto sofrimento. Você realmente é uma sofredora. Coitada de você. Pronto, aí fico nesse lugar de vítima, né? De tristeza profunda. Uma vez a Luzia contou uma história de uma paciente dela que chegou lá. Falou, contando a história pra ela, uma senhora, aí a senhora falou assim, meu irmão me bateu na cara. Aí a Luzia disse pra ela assim, meu Deus, quando foi isso? Ela, quando eu tinha 5 anos. Ela, oi? Ela tava lá com seus quase 70 anos. Ela, peraí, você tá me dizendo que seu irmão te bateu? Seu irmão Você tinha tá que achando idade? que agora, Meu irmão que tinha falta de 7. respeito. 7, porque a Luzia achou que o irmão bateu na cara, né, no rosto dela agora. Não, quando ele tinha 7, nunca esqueci aquilo. Ela tá na hora de esquecer, né? Já passou da hora. Quantas pessoas a gente encontra que fala isso? Eu nunca esqueci aquele dia. Aquilo que me aconteceu. E aquela outra fala, né? A gente até perdoa, mas esquecer jamais. Pois é. Então não perdoou. Não perdoou. Porque só na posição dela falar o esquecer jamais, ok, você não precisa esquecer, não deve esquecer, porque não tem como esquecer. É um problema de memória, né? Vai procurar um neurologista. Mas, quando você fala esquecer jamais, você já viu que você está dizendo que você tem o ressentimento. Exato. Então, eu não esqueço do que eu sinto. Agora, quando eu falo, não vou esquecer, claro. Não tem como esquecer. A cabeça não esquece, e isso é normal. Ou seja, não tem mais nenhum significado aquilo para mim. Eu me lembro e não sinto nada, aí sim eu perdoei. No capítulo, a Joana ela usa o complexo, né? Que é dentro da psicologia analítica, o Jung coloca isso como... São imagens, né? De situações de traumas que a gente passou e que criou ali um bolo. Vamos botar assim, uma carga energética. Bem Toda vez que aquilo ali quando algo toca nesse complexo, ele é acionado. A ideia, o complexo não vai deixar de existir.
Porque, como você falou, é uma memória que fica na nossa mente. Agora, a quantidade de energia que ele libera que precisa ser elaborada. Para quê? Porque quando eu vou elaborando, e isso vai perdendo sentido de dor, de sofrimento, né, no merecimento, eu começo a elaborar, entender, né, as pessoas que participaram daquela situação, né, aquilo fica, porque é a memória, porém ela não vem mais com essa energia, ela não me toma mais, né, ela não me emociona. É, Então, até lembro se alguém falar alguma coisa, sim, mas aquilo já não me afeta como afetava antes. Então, o elaborar, né, que ele coloca, e a Joana usa no capítulo como uma necessidade da gente olhar para essas memórias e ir elaborando mesmo, ir trabalhando, vendo por que eu olhei daquele jeito. Naquela época eu não estava muito bem, eu também, de alguma forma, sou responsável por aquilo. Ou não, o que o outro faz é dele, cada um é responsável pelos seus atos, isso não me diz respeito, eu posso me soltar dessa dor. E aí a coisa vai ficando até o complexo, a memória, a imagem, porém ela não te toma mais. Você não é mais isso. tomado por aquilo que antes você fazia você sofrer muito e te fazia melindrar, te fazia voltar a ser uma criança, né? Que é o complexo acionado, a gente volta a ser criança. É, E aí, quando você entende isso, você vai percebendo que, por isso que Joana bota essa bandeira do autoconhecimento, para quê? Porque através do autoconhecimento eu vejo as dores que estão aqui dentro dessa alma, olho para esses ressentimentos, para tudo isso, e começo um trabalho consciente, né? De sim, sanar a minha dor. sim. Né? Eu não posso ter. Cara, a gente tem raiva, a gente tem ciúmes, a gente às vezes tem inveja, a gente tem ressentimento. O problema não é ter, é não olhar. Quando eu vejo que eu tenho, eu vou tentar, por que eu guardei isso? Por que isso foi tão doloroso pra mim? Por que aquilo... Aí eu vejo, gerei muita expectativa. É muita expectativa, é frustração. Então, olha, um processo até terapêutico mesmo. Então, o que eu entendo? Eu não posso criar tanta expectativa. O que eu esperava daquele cara que me traiu, né? Que me abandonou? Talvez eu botei muita expectativa nele, achando que ele nunca pudesse me trair. A traição é uma coisa que é muito interessante, que eu vejo, né? Até no ambiente ali terapêutico, você vai vendo assim, né? Não pode perdoar? Por que não pode? Qual o tipo de traição? O que é a traição? Quando você vai vendo, qual o problema você ouvir o outro? Qual o problema você, que traiu também, né, ser ouvido? Porque a gente não sabe o que leva aquelas pessoas. Mas como a gente tem julgamentos muito duros, a gente não permite nem que o outro erre, nem que a gente erre. Então a gente fica muito assim, crítico, juiz, severos, sem chance de perdoar e ser perdoado. Perfeitamente. Então a gente fica indo dado só. O que é o ser humano? Ele é erro. Ele erra. Então, quando a gente começa num processo assim de se entender, se olhar, é quando a gente. Eu acho que é o caminho, né? Do menos erros. Né? Você começa a entender por que você errou, por que você caiu nisso, isso só tá gerando dor pra você. Né? Vamos olhar pra isso. O que tava faltando na sua vida? É outro processo. É outro processo. É um processo de acolhimento, de cuidado, autocuidado. E a Joana traz isso o tempo todo pra gente. O tempo todo, com certeza. E, na verdade, a pessoa não faz aquele movimento de falar, peraí, o outro errou, eu não posso perdoar de jeito nenhum. Jamais. Mas quando sou eu que erro, aí eu dou uma desculpa. Falo, não, mas isso eu fiz porque isso. Então, ou seja, eu tenho que botar uma justificativa dentro daquilo para poder falar, não, mas isso nem foi um erro. Exato. Foi um deslize. Sim. Né? É engraçado que quando é com o outro, você bota ali na fogueira, né, na cruz. Quando é com você, você quer dar. Né? Não, mas peraí, não foi bem assim. E o assumir a responsabilidade, né? A maturidade psicológica é você errei. O que eu posso fazer para melhorar? Aí sim é uma atitude madura que pode levar o outro a te perdoar. Sim. Quando você assume, no sentido assim de entender que humildade, né? Somos humanos, porém eu assumo o erro. E aí cresce todo mundo nesse momento. Aí é uma tomada de consciência muito maravilhosa. Que você vê ali na terapia, sabe? Você vê quando
quando o casal mesmo, ele consegue suportar as situações, e o casal que não consegue. Nossa, é impressionante as estruturas como são diferentes e como a vida flui muito melhor para o outro. Com certeza. Porque a pessoa, quando ela erra e o outro perdoa, de uma certa forma, a pessoa sente um arrependimento. Sim, claro. Eu não digo nem culpa, às vezes pode ser que sinta assim muita culpa, mas sente um arrependimento de ter errado e se sente compromissado, responsável, né, de achar que eu tenho que ter responsabilidade agora para não errar mais, eu Sim. não posso pisar na bola. Eu tenho que estar... A pessoa fica mais vigilante. Fica, exatamente. Então, ela passa para o outro aquela firmeza de olha, eu estou te respeitando, né? Exato. Quando a pessoa tem essa consciência. Uhum. Agora, quando a pessoa não tem a consciência, ela sendo perdoada ou não sendo perdoada, ela vai errar quantas vezes ela quiser errar e dane-se o mundo. E, na verdade, quem fica com aquela situação, aquela sensação de mágoa ou guardando um ressentimento, é só ela, porque o outro está Exatamente. andando e seguindo o caminho, A vida. mesmo inconsciente. Sim, exatamente. Então, é a pessoa que guarda aquilo que precisa aprender a se trabalhar para não sofrer. Não sofrer mais, exatamente. Porque sofreu muito, né? Porque sofre. Magoar o outro, machucar o outro é muito ruim. Você vê que você machucou uma pessoa que você gosta, isso pode vir a transformar, né? Porque é o que você falou, e a palavra é a melhor, né? A que cabe mais, é o arrependimento. É uma mudança de rota, né? E quantas vezes a gente vê isso de uma forma até grandiosa, né? O próprio Paulo de Tarso, quando ele tem aquele arrebatamento, né? Vamos botar assim, que Jesus aparece ali para ele. É uma oportunidade que ele se arrepende de tudo que ele faz, né? E muda o caminho de uma forma, assim, grandiosa, né? Na mesma vida. Não precisou desencarnar e ver... Não, porque isso é possível para qualquer um. Sim, com certeza. E a pessoa precisa fazer o esforço, o movimento, sempre de ganhar consciência. Exatamente. Né? Aprender a mediar o quanto eu tenho de consciência e que parte a minha consciência está ainda adormecida, está na sombra ainda. Exatamente, perfeito. Porque quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente consegue enxergar aquilo que está na sombra e que a gente foge, que a gente evita e que a gente não quer saber, né? Exatamente. Nossa, como a gente tem que trabalhar. Eu tenho um livro, né, que é muito bom, é O Encontro com a Sombra, e ele fala sobre isso, né? Como a gente tem que olhar para esse lado, que a gente abandonou, que a gente não quer ver, que a gente acredita que só tem coisa que não presta lá, mas aquilo que tá lá e que não presta é meu. Não é de ninguém. Não. Então, eu preciso integrar, né, trazer para esse lugar de consciência, que é onde eu vou elaborar, né? E o ressentimento tá muito lá. Né? Aquilo que magoou, aquilo que machucou, fala de você. E eu acho que é muito importante isso. Não diga assim, nossa, Deus me livre, então eu não posso mais ter, eu não quero ter mais ressentimento. Não é isso. Tenha consciência, né? Faça uma autoanálise, né? Avalie aí os fatos que marcaram você de alguma forma. Uma coisa que a gente usou muito no Autocura foi fazer o caderninho, né? Anotar, fazer um caderninho, ali onde você pode fazer suas reflexões, onde você pode, né, se abrir com você mesmo, trazer para... eu tenho que determinada... porque quando eu tinha tantos anos eu briguei com uma amiga, e aí, bota lá, avalia, como foi isso, como é que isso aconteceu, né? Por que ainda está no seu coração, por que isso ainda, né, traz aí emoção para você... Porque é algo que não foi resolvido. Não foi. E aí não é resolver com o outro, porque às vezes tem amizades que acabam mesmo, tem situações que se esgotam. É resolver dentro de você. É um olhar terapêutico para você mesmo, para a gente também não se colocar numa situação desagradável. Você com você. O mundo interno é nosso. Com certeza.
E são coisas que a gente vai aprimorando, crescendo, aprendendo e ressignificando sempre, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Por isso que eu amo Joana de Ângeles. Eu acho ela sensacional. Ela traz uma visão pra gente de mudança Fantástico. completa. É isso mesmo. Passa muito rápido, Muito. chegamos ao final de mais um Plenitude. Isso. Hoje entrando em plenitude com a nossa amiga Tatiana Martins. E, lógico, uma reflexão maravilhosa para a gente guardar no nosso dia a dia e toda hora dar uma olhadinha dentro da gente e ver o que eu preciso ressignificar ainda. Então é isso. Isso. Tati, obrigada Obrigada a pela você. sua presença aqui no Plenitude. Muito bom ter você aqui. Muito bom. E lógico, para que você tenha uma semana especial, uma semana de muita alegria, muita paz, deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.